Boa noite. Hoje é o começo do fim. Hoje nós vamos realmente acabar com a disciplina de algoritmo. Todos os fundamentos básicos, elementares para você criar pequenos programas, né, que representam, na verdade, que implementam, né, que materializam, na verdade, os algoritmos que vocês, né, planejam utilizar para resolver problemas. Hoje, né, esse assunto, essa disciplina será consumado. Tá? É importante frisar mais uma vez que ao longo desse semestre, né, alguns aí desde fevereiro, outros desde março, né, praticamente abril, né, mas independente de quando você entrou, espero que tenha ficado realmente a mensagem de que a disciplina ela tem não um viés somente de programação. Claro, a programação é importante, mas mais importante que isso é você aprender o quê? A usar a cachola para montar a solução. Porque de nada vale você tentar ter a solução na mente, mas não conseguir descrevê-la num formato que seja compreensível para todos os demais. Então, nosso objetivo hoje é resolver o último problema que ficou pendente ao longo de todo o semestre, que é quando você vai manipular grandes volumes de dados. Porque quando eu pedir uma média de um número, eu preciso pedir uma média o quê? De 2 números, 3 números. Mas imagine, Matheus, que eu chego para você e digo o seguinte: Matheus, eu quero que você tire a média de 1000 números. Você não vai criar 1000 variáveis, embora já tenha aluno que tentou uma abordagem dessa. Tá, numa avaliação, pedia 100, e aí o aluno colocava, realmente tentou, só que lá pela 20 e tanto ele desistiu, viu que não era dessa forma. Tá? Mas é sério, se isso não acontece, acontece. Tá certo? Aí que acontece? E aí nessa situação, ora, 1000 valores, eu não vou criar 1000 variáveis. É absurdo, é impossível você manter um programa que tenha 1000 variáveis. Aí já imaginou? E o copiar colar? Né? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11. Não faz sentido. Aí, scanf número 1, scanf número 2, scanf número 3, scanf número 4. Aí fica até. Aí não tem condição. Não tem. Aí o print, então, pelo amor de Deus, é um Deus acudo. Tá? Claro, óbvio, que dentro da programação, como nesse exemplo, por exemplo, que eu citei, os tipos de dados são, na verdade, o mesmo, né? Você quer tirar a média de 1000 números, mas todos esses números serão, por exemplo, float, né? Serão números decimais. Então, nesse caso, como todos são o mesmo tipo, ou se preferir o termo bonito, são todos, né, com o tipo de dado homogêneo, ou seja, todos têm o mesmo tipo, você pode, então, utilizar um conjunto, para guardar os valores. Ao invés de eu criar 1000 variáveis, eu crio um conjunto que dentro desse conjunto ele vai aceitar 1000 elementos. Essa é a lógica por trás de vetor, é uma matriz prevista. Na verdade, matriz é só um vetor, né, com 2 dimensões, na verdade, né, uma estrutura como se fosse uma tabela, né? E, na verdade, não há limite, você pode ter N dimensões, né, e não há limite algum em relação a isso. Tá? Mas é muito importante você entender essa jogada, porque, na verdade, todo e qualquer programa, a partir de hoje, em orientação a objeto, em estrutura de dados, na verdade, para quem vai seguir na parte de computação, nada mais é do que você aprender a fazer algoritmos, né, programas, para buscar, para ordenar dentro desses grandes conjuntos, que é o que acontece somente no dia a dia, né, de um sistema. Então, quando você está, por exemplo, professor, estou aqui no sistema de frente de loja. Então, nesse sistema, você está lá tendo a lista de produtos, já está dizendo o nome. É uma lista, um conjunto de produtos. Então, você está trabalhando com vetores. Só que nesse caso, vocês vão entender no próximo semestre, vetores de objetos, e não só vetores de valores primitivos. Mas o conceito é o mesmo, é um vetor, um conjunto. Então, vetor, matriz, conjunto, é tudo farinha do mesmo saco. E eu vou puxar demais para o conceito de conjunto, porque eu sei que é um conceito fácil, batido, que vocês viram desde a primeira e segunda série lá do fundamental, que você entende a questão do diagrama de Venn e tal, aquele negócio todo. Tá? Então, é realmente para a gente fazer a associação. Então, aqui está a ideia de hoje, é falar de introdução, falar de vetor e matriz. Se o tempo permitir, nós falamos de texto. Tá? A parte de texto, realmente de escrita de texto, mas não é obrigatório, tá certo? Até porque, na verdade, você entendeu o vetor, você entenderia como montar texto, tá? É fácil, né? Montar textos mesmo, porque até agora a gente só trabalha com um caractere. Mas se você parar para pensar, se eu tiver, por exemplo, o nome Bárbara, eu vou ter, então, na verdade, o quê? Vários caracteres, ou seja, um conjunto de caracteres, é um vetor. Então, na verdade, tudo que vocês aprenderem para vetor, a gente vai usar aqui inteiro ou float, mas a mesma lógica serve para você pensar num vetor de char, vetor de caractere. É assim que você escreve, tá? E a quantidade de caracteres que você quer, isso mesmo.
E é só isso. E aí você consegue armazenar nomes dentro, é bem bacana. Tá bom? Muito bem. Então, Titio, né, Formeloni, módulo capítulo 4 e Titia Viviane, módulo 7, tá? Introdução. Então, né, nós já comentamos aqui exatamente, né, nessa primeira parte sobre, né, o conjunto de notas do aluno, né? Como eu disse, imagina que eu tenho 1000 notas que eu quero tirar a média delas. Não dá para eu criar 1000 variáveis. Então, daí surge o conceito de estrutura de dados, uma cadeira a qual vocês vão ver daqui a um ano. Mas o começo dela é aqui, exatamente na aula de hoje. Então, vocês começam a estrutura de dados aqui, e daqui a um ano vocês vão terminar. Esse semestre, por exemplo, foi com o Titio Silvio. Né? Então, vocês estariam terminando, vendo estruturas com ele. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui, por favor. Luciana, primeiro tópico. Modo particular de armazenamento e organização de dados em um computador, de modo que possam ser usados. A ideia, então, por trás de uma estrutura de dados é você guardar os dados, mas não somente guardar, mas guardar e manipular, ou seja, ler, alterar, apagar, né, ou inserir, de uma forma realmente mais prática, mais eficiente. Por exemplo, eu posso muito bem trabalhar com uma estrutura que ela funciona, né, por exemplo, aquela senha de atendimento bancário, né, que tem aquele número, ali, por exemplo, vocês vão entender depois, que é uma estrutura, que é um conjunto de senhas, só que essas senhas possuem uma ordem. E sempre o primeiro que entra é o primeiro que é atendido dessa estrutura. Aí vocês vão ver que tem um nome bonito e óbvio de fila. Mas eu também tenho uma estrutura de dados chamada pilha, eu também tenho uma estrutura de dados chamada lista, eu também tenho árvore, que é exatamente como é apresentado um organograma dentro de uma empresa, ou uma árvore genealógica, né? Ou até mesmo estrutura de dados, estrutura de pastas. Né? No HD você tem um HD, aí você expande, aí vem as pastas, aí você pegou uma pasta e expandiu, vem mais pastas e arquivos. Aqui, isso aí é uma estrutura de dados, chamada árvore. Tá, aí vocês vão aprender tudo isso na cada estrutura de dados. Mas o importante hoje é você sair daqui sabendo o quê? Que estrutura de dados é uma disciplina dentro da computação, na qual estuda como eu guardar e manipular grandes volumes de dados de forma eficiente. Pronto, esse é o conceito que eu quero que vocês, né, memorizem realmente estrutura de dados. Tá? Haverá um momento, claro, daqui a um ano, né, que vocês estarão prontos para realmente brincar com todas as estruturas. Tá? Mas até lá, realmente, o conceito tem que só ficar realmente compreendido essa parte. Ok? E aí, diferentes tipos de dados são adequados a diferentes tipos de aplicação, tá? E também são chamados de tipos de dados compostos ou até mesmo tipo de dados abstratos. Vocês podem ouvir também o termo TAD, né? Tipo abstrato de dados, quando vocês tiverem estrutura de dados, vocês vão ver. Mas basicamente é quando você tem um vetor e dentro dele você está guardando elementos. Só isso. Ok? Matthews, por favor. Existem? Existem dois tipos de estrutura de dados. Primeira. Por exemplo, eu quero uma média entre 1000 números. Olha, já disse, todos os elementos obrigatoriamente serão números. Não terei número misturado com letra, misturado com booleano, misturado nada disso. Só número. Inteiro, por exemplo, só inteiro. Ou então só float, ou então só double, mas jamais terei misturado. Então, nesse caso, é uma estrutura homogênea, como já sugere, porque realmente é todo mundo no mesmo nível. Tá? Termine. E aí, por exemplo, quando eu guardo um vetor, um conjunto de alunos, cada aluno possui nome, possui matrícula, possui endereço, possui e-mail, data de nascimento, etc, etc, etc. Ou seja, possui vários valores de tipos distintos. Né? Tem tipo texto, tipo número, né? Tipo float e tal. Então, quando você tem conjunto, mas que dentro dele está guardando vários dados, cada um com um tipo diferente, você tem uma estrutura heterogênea. Tá? Então, na verdade, o vetor que nós vamos trabalhar tudo aqui esse semestre é homogêneo. Mas lá na estrutura de dados vocês vão aprender como manipular os dois. Tem tanto listas, filas, por exemplo, só com números, mas também listas de objetos, onde exatamente os objetos seriam o exemplo de heterogêneo. Bárbara? Uma média entre números float, double, seria homogêneo também? Nesse caso, você vai ter que trazer todo mundo para um só. Ou vai todo mundo ser float, ou vai todo mundo ser double. Aí, nesse caso, você tornou homogêneo. Tá? Agora, por exemplo, se eu criar uma lista de inteiros, e lá para você tentar inserir um float, aí já não é homogêneo. Tá, ok? Seria heterogêneo. Ok? Mais alguma pergunta? Miguel, tranquilo? Vamos continuar? Ok. Então, e aí, né, homogêneos é vetores matrizes, tá? Ou arranjos também, né? Vocês podem ver, até por causa do termo em inglês, que é array,
Tá? E você tem as estruturas heterogêneas, são os registros. Aí os registros é exatamente o nome que a gente dá para cada elemento dentro de uma estrutura de dados heterogênea. Né? Ou seja, dentro de uma fila, dentro de uma pilha, você pode chamar os elementos de registro. Vocês vão ver isso, como eu disse, aqui, somente quando vocês estiverem já saindo, né, do Padawan e já chegando no Obi-Wan Kenobi. Tá? E depois dele, né, vocês vão ver exatamente essa parte aqui. Okay? Para daí chegar, quem sabe, ao nível, né, do Yoda. Tá? Então vamos trabalhar com vetor e matriz. Tá? Então deixa eu ver aqui. Jeff, por favor, primeiro tópico. As estruturas de dados homogêneas são arranjos dimensionais que contêm dados no formato tabular. Continue. Na matemática, essas estruturas são conhecidas como matrizes. Tá, então matriz, que é o normal, né, a tabelinha, né? Você tem tanto valores nas linhas, quanto você tem valores nas colunas, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. Érico, por favor, segundo, uma. Uma matriz pode ter várias dimensões. Continue. Exemplo, uma matriz Uma tabela. Matriz bidimensional. Por exemplo, eu tenho uma tabela onde eu tenho o seguinte: eu tenho o código, o nome e o e-mail do aluno. E cada linha é um aluno diferente. Por exemplo, Matheus, a Bárbara, a Luciana, etc, etc. Observe que eu tenho duas dimensões. Eu tenho uma, ou seja, duas, como é que pode dizer? O valor é descrito sobre duas dimensões. Eu tenho, cada linha é um cliente, e para cada cliente, cada coluna é um campo, que a gente chama, informação daquele cliente. Tá ok? Geraria, porque esse conceito é igual para todo mundo. Tá? Independente se a matriz é homogênea ou heterogênea. Tá? Que eu estou falando dos exemplos aqui. Mas não uma matriz homogênea seria como na matemática. Aquele parêntesão grande, lembra? Né? O colchete, né? Se for. E aí eu tenho só números aqui, né? Fica só. Não, pois é, mas isso aí já é pensando já em orientação a objeto. Já voltado para a estrutura de dados mesmo. Tá ok? O que a gente vai usar aqui é mais simples. Não chega a criar um registro. Na verdade, nosso registro aqui vai se resumir a um valor primitivo. Tá ok? Então seria nessa lógica, tá? E, na verdade, matrizes dimensionais, que é o que é mais usado, são conhecidos como vetores, né? Então, arranjo, array, né? Vectors também, né? Você pode encontrar esse nome, que é o que a gente vai usar. Então, quando eu tenho um conjunto de elementos, né, é um vetor. Se eu tiver esses elementos dispostos numa forma que parece uma tabela, né, ou seja, duas dimensões, eu já tenho, né, uma matriz. Se eu tiver três dimensões, eu tenho um cubo. Posso, professor, representar em três dimensões? Posso. Ó. Mentalize comigo, mentalize. Você também que está assistindo, mentaliza. Ó. Imagina então que na primeira linha eu tenho só só o número um, tudo inteiro aqui, 1. Aí na segunda linha, 2, 2, 2, 2. Na terceira linha, 3, 3, 3, 3, ok? Então até aqui é uma matriz, né? Porque eu tenho 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Só que eu posso pegar agora e criar uma outra matriz atrás. Como se fosse dar um passo para trás e criar, por exemplo, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Então, observe que agora eu tenho o quê? Eu tenho como é que pode dizer? Duas fatias, né, exatamente duas matrizes, só que uma, né, vamos dizer assim, posicionada, né, na frente ou atrás da outra. Então aí você teria já uma matriz tridimensional, né, uma estrutura 3D, tá, que é muito usada para representação de personagens, né, animados em jogos, etc. Tá, então, na verdade, no jogo, etc., você utiliza estruturas dessas. Cada ponto, né, por exemplo, a mão, na verdade, lá no computador são milhares de pontos, e esses pontos são ligados através de vértices. Vocês vão ver isso daqui a uns 2 anos. E aí, vocês vão entender que eu armazeno então a informação de cada ponto desse por x, y, z. Né? Pensando em física, né? Você tem o eixo x, o eixo y, o eixo z. Então, cada ponto vai ter uma posição no espaço. Tá certo? Por exemplo, aqui, esse ponto aqui, ele está, por exemplo, no x 2, y 2 e z, por exemplo, 0. Aí, se eu botar para cá, por exemplo, eu avancei no z. Né? Então, você tem esse tipo de movimentação. Tá? Oi? Pois é, exatamente. Mas ali é só o poder de processamento que muda. E o algoritmo, claro, pode manipular isso. Mas por trás a essência são vetores. Tá? Com várias dimensões, mas são vetores ainda assim. Tá bom? Então, vamos lá. E aí nós vamos começar, então, vendo exatamente essa parte de vetor. Passar aqui. Opa, saltei não. Não saltei não. Então, vetor, exatamente aqui é um exemplo, ó, de vetor de números inteiros. Só uma linha, os elementos e fim de papo. Alguma dúvida sobre vetor? Não, né? Acho que é simples, né? Matriz, vocês estão vendo, ó. Eu tenho linhas e colunas. Ok? Só isso. Tá?
Deixa eu ver o que mais aqui. O outro Eric, cadê o outro Eric? Tá ali atrás. Primeiro tópico, é importante. Que matrizes de qualquer dimensão são caracterizadas por terem todos os seus elementos pertencentes ao mesmo tempo. E aí, mais uma vez, reforçando, nós não vamos trabalhar aqui com dados heterogêneos. Então, se você criar um conjunto de inteiros, todos os elementos serão inteiros. Se você criar um conjunto de float, todos os elementos serão float. Se você criar um conjunto de char, todos os elementos serão char. A gente não vai trabalhar com misturar char, com double, com int, com float, nada disso. A gente vai garantir que as estruturas são homogêneas. Estruturas heterogêneas, terceiro semestre. Tá? E aí por isso, né, são chamados de homogêneos, tá? E aí, além de armazenar elementos do mesmo tipo, as matrizes, né, e vetores, consequentemente, que vetor é um tipo de matriz, possui a propriedade de possuir sempre um número fixo. Então, na prática, aqui, você sempre vai estabelecer um tamanho, uma quantidade de elementos que o conjunto vai suportar. Então, por exemplo, eu não disse para vocês que eu queria tirar uma média de 1000 números, então, o tamanho desse conjunto que eu vou criar, para guardar os números, terá que tamanho? 1000. Só isso. Mais na frente, se vocês estiverem mais uma vez, né, evoluindo, né, vocês estão passando lá de, sei lá, de Charmeleon para Charmander para Charmeleon e tal, depois Charizard. Quando você estiver evoluindo, né, você vai ver que eu posso ter casos onde eu não tenho o tamanho certo. E aí eu preciso criar realmente algo dinâmico para ele ir crescendo ou reduzindo de acordo com a necessidade. Só que aqui não. Aqui todos os conjuntos que nós vamos criar sempre terão um tamanho definido. Tá? Ou informado, ou se não for informado, você estabelece um tamanho só para teste. Por exemplo, se eu chegar, cria um conjunto de alunos. O professor não disse quantos são, então cria um conjunto com 10 alunos, 20 alunos, 30 alunos, um número que seja razoável dentro do contexto do exercício, por exemplo. Tá? Mas geralmente ele vai dizer, ó, eu quero uma média, eu quero guardar para tirar a média de 10 números. Então você já sabe que o conjunto terá tamanho 10. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. Como referenciar cada elemento? Porque uma vez que eu tenho um conjunto, eu vou ter os elementos lá inseridos. Mas como é que eu acesso aquele elemento que eu quero? Eu quero, sei lá, o terceiro elemento, o segundo elemento, o quarto elemento, sei lá, eu quero acessar um determinado elemento. Você vai usar, então, o conceito de índice. Tiago? Oi? Boa noite. First stop, please. E aí esse acesso é graças ao recurso de indexação, de índice, de uma posição. Lembra do Batalha Naval? Batalha Naval é um tabuleiro, onde você tinha lá as letras e você tinha os números. Você dizia, ó, eu quero atirar, sei lá, B2. Aí tinha lá B e 2, pronto. Você estava acessando um índice, uma linha ou coluna. Oi? Não entendi. Como se for pensando numa bidimensional, seria uma referência realmente dentro do cartesiano. É um posicionamento, é uma posição. Então você está referenciando linha, coluna, se for uma matriz, né, bidimensional, só um vetor é só a posição dele, só isso. Tá? É porque o nome bonito é índice. Então o nome bonito desse posicionamento é índice. Tá? E aí vem um problema não, né, já antecipando uma dificuldade que quem vem da matemática tem, tá, em frente à computação. Na computação, o zero não é vazio, o zero representa alguma coisa. Então, existe a posição 0, 0. Né? Então, como preferir, existe a posição 0. Porque na matemática, quando você estudar a matriz, em vetor, vocês têm a primeira posição você chamava de 1, a segunda de 2, a terceira de 3. Na computação, você vai começar de 0, porque o 0 é um valor, existe dentro da computação. Então, na verdade, se eu tenho 3 elementos nesse meu conjunto, se fosse matemática, era posição 1, posição 2, posição 3. Dentro da computação, é posição 0, posição 1, posição 2. A lógica é, sempre a maior posição é o tamanho menos 1, só isso. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 1000 elementos, qual é a última posição? 999. Pronto, começa de 0, vai até 999, porque o 0 conta. Né? Se preferir ser a nível coloquial, né, para ficar fácil de entender, é só pensar o seguinte, o 0 conta. Pronto. Se o 0 contar, então você tem que ter, para ter 1000 elementos, você vai realmente de 0 a 999, porque o 0 está sendo contado também. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem, tá? Então,
vamos falar aqui, né, passando um pouquinho sobre como então funciona isso. Então, ó, eu quero acessar o elemento 5, ó. Então, o elemento 5, você vai dizer que quer referenciar a quarta posição. Na matemática, seria realmente o número 4. Mas na computação, você vai indexar, vai dizer que você quer que é o elemento que está no índice de valor 3. Porque ele vai contar 0, 1, 2, 3. Tá? E aí funciona dessa forma. Você dá o índice, ele vai fazer isso, ó. Ele vai varrer, ó. Ele vai para o primeiro, né? Qual é a posição que você colocou? Vai para o segundo e vai saltando até chegar à posição que você pediu. É show de bola. Ele já vai pulando, vai varrendo, chegando até a posição que você quer. Numa matriz, a lógica é a mesma, só que é igualzinho o jogo Batalha Naval. Você vai ter linhas e colunas. Então você diz, ó, eu quero acessar, ó. Entrei aqui, ó. 1, 2, né, 3 na coluna, né, 4, na verdade, que é o 21, 4 na coluna. Então ele andou aqui, ó. Agora eu tenho que dizer o quê? Para ele descer. Então, na verdade, eu vou usar dois índices. Eu vou usar um índice para dizer qual coluna que eu quero e outro índice para dizer qual linha que eu quero. E aí, o cruzamento deles dois é que eu consigo chegar no que eu quero. Outro exemplo de indexação, que quem aqui trabalha com o escritório, é o Excel. O Excel trabalha basicamente com isso aqui. Você está lá, A1, B2, você está realmente dizendo qual linha e coluna. É a mesma coisa que você faz aqui. Só que na computação você não vai ter as letras, né, que nem você tem no Excel. A1, A, B, não. Você vai ter sempre 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Assim por diante. Diga, amigão. Na verdade, você que vai determinar, porque na prática, na memória, até a gente explica aqui, mas na memória do computador, são sempre vetores dentro de vetores, na verdade. É você que determina. É isso que eu estou dizendo. Porque quando você vai criar matriz, você vai dar dois valores, né? Para dizer quanto massa vai ser numa dimensão e qual a quantidade de elementos na outra dimensão. O problema é que a interpretação se é linha, coluna ou coluna, linha é sua. Para o computador não faz diferença alguma. Entendeu? A gente vai ter um exemplozinho aqui, tá? Professor, e se for, quando é que fala a posição 2,2? Não, não existe. Concorda que você tem um elemento com 3,5 alunos? Pois é. Então, sempre a quantidade será um número inteiro, óbvio. Tá? E, consequentemente, o índice será um valor inteiro sempre. Tá? E aí, claro, o índice, né, o I já sugere, né, vocês vão já ver que você pode estar brincando com FOS ou whiles, realmente para ficar passeando por essas estruturas. Tá? Tridimensional? Ué, 3 colchetes, cada um com um tamanho. Pronto, você vai dizer qual a linha, né? Qual a coluna e depois qual a profundidade. Tá nesse sentido. Tá bom? Tudo bem. Então, para encerrar essa parte teórica, finalmente para código, estou cansado, hoje é o último dia, vamos ver logo o código, vamos logo deixar logo o negócio aqui arretado. Então, deixa eu ver aqui, quem não leu ainda. Daíton, por favor, na programação. Na programação, as matrizes são variáveis. Continue. Por serem variáveis, essas estruturas possuem um tipo de dado definido. Ou seja, você vai dizer o tipo de dado. O conjunto vai ter valores inteiros. Então, você declarar int. Não, os elementos que ele vai guardar são decimais, então float. Igual como você criava variável, que você dizia um tipo, você também tem que dizer para o vetor qual o tipo de elementos que vão ser guardados. Tá? Continue, por favor. Por serem matrizes, existe a necessidade de definir tamanho, quantidade de elementos, de cada dimensão da matriz. Então, tem que dizer quantos elementos eu vou ter. Se for só um vetor, só vou dizer a quantidade de elementos. Se for uma matriz, eu vou dizer quantos elementos eu quero por linha e quantos elementos eu quero por coluna. Tá? Seria nessa linha, nesse sentido, tá? Na memória são reservados intervalos de endereço. Aqui você só vai entender com a arquitetura, já fica o convite já, tá? Mas basicamente é o seguinte, a memória é um bocado de caixinhas. Essas caixinhas podem guardar dados de diferentes programas. Quando você cria um vetor, sempre todos os valores vão estar nas caixinhas subsequentes, uma vizinha à outra, você não vai ter o dado espalhado. Então, para acessar um vetor é muito rápido. Para você ler os valores que estão no vetor, vocês vão ver que é muito rápido, tá? Mas infelizmente vocês só vão ter total compreensão disso daqui a 1 ano aproximadamente, tá? E o símbolo para representar, que você vai dizer exatamente o colchete. Então, apareceu o colchete, é um conjunto. Mas como, professor? Chega de Free Lula. Vamos para o que interessa.
Lá em riba, vocês estão vendo a declaração de uma variável chamada lista, do tipo inteiro. Só que, observe que tem uma novidade. Os colchetes e o número dentro. Cuidado, algumas pessoas acabam confundindo, né? Quando você está declarando, como é o caso lá em cima, o 5 é a quantidade de elementos. Então, os índices vão de A... Perfeito, pronto. Não esqueçam disso jamais. Aí você não erra. Tá? Então, aqui eu estou dizendo que vai ter 5 elementos. Consequentemente, então, vai de 0 a 4. Professor, beleza, eu criei uma variável lá, chamei de lista, tipo inteiro, 5 elementos. Como é que eu faço para referenciar, para trabalhar, né, com essas posições? Basta você trabalhar igual como você faz com uma variável. É uma variável. A única diferença é que essa variável você vai sempre estar chamando o quê? Uma posição, que é o índice. É a única diferença. Tudo que vocês aprenderam até agora, você consegue usar com vetor. Então, somar valores, subtrair, usar em ifs, em whiles, em fors e tal. Tudo que vocês faziam com a variável, você pode fazer com um elemento que está dentro de um vetor. A única diferença é que ao invés de você chamar só variável, você vai chamar variável, colchete e qual elemento daquela variável tu quer. Qual é a posição que tu quer acessar. Qual é a posição que tu deseja manipular. Só isso, é a única diferença. Entendeu isso, cara? Acabou o vetor. É sério, porque todo o restante do poder você já tem. Você já sabe if, já sabe somar, já sabe fazer, né, todas as operações matemáticas, raiz quadrada, né, potência, tudo isso que você aprender a usar com variável, você pode usar com vetor. A única diferença é que ao invés de ter só o nome da variável, eu vou ter o quê? O nome da variável e uma posição. Para dizer qual é a posição, qual é o elemento que eu estou mexendo dentro desse conjunto. Só isso. Então, nesse caso, ó, eu estou atribuindo valor. Só que eu estou pegando o quê? Eu tenho um vetor, então, com 5 elementos. Eu estou dizendo o seguinte, ó, no primeiro elemento, vai receber, a primeira caixinha vai receber o valor 1. A segunda caixinha vai receber o valor 3. A terceira caixinha desse vetor do conjunto vai receber o valor 5. Está entendendo? Ah, professor, e se eu quisesse fazer um scanf, embora não tenha aqui, como é que você usava o scanf com a variável? Scanf, a parênteses, aí abre aquela aspa dupla, né, %i, né, porque aqui é inteiro, né, %i, fecha a aspa, e vírgula, e comercial e a variável, não é isso? Ah, professor, eu quero inserir um valor que o usuário digitar inteiro na posição, por exemplo, no índice 4. Como é que seria? Scanf, abre parêntese, aspa dupla, %i, fecha aspa dupla, vírgula, e comercial, lista, colchete, 4. Ah, professor, então da mesma forma? Não muda nada. E é por isso que eu consigo mostrar vetor em uma aula. Porque, na verdade, vocês já sabem como fazer. Já sabem como fazer scanf, já sabem como fazer printf de vetor, de elementos do vetor. A única diferença são duas. Primeiro, vocês estão aprendendo a criar um conjunto para guardar vários valores. E segundo, claro que vocês estão percebendo que existe um incremento ou decremento, se preferir, entre os índices, que o índice é uma sequência, né? 1, 2, 3, 4, etc. Então, como o índice é um valor que vai aumentando, né, progressivamente, você pode usar um laço para facilitar a varredura. A gente já vai mostrar as únicas coisas realmente de vocês ser novas. Mas o restante tudo é a mesma coisa. Observe aqui, ó, que eu, desculpa, atribuir então valores. E no print eu usei do mesmo jeito, ó. %i, %i, e eu vou pegar dentro de lista o elemento que está na posição 0, nesse exemplo, 1. O segundo número, o segundo %i, vai pegar dentro do conjunto lista aquele elemento que está na posição 1, que é o 3, e assim por diante. O restante não muda nada, por isso que vetor é fácil. Eu não sei porque o pessoal se enrola com vetor. Tudo que você aprender a usar com variável, você consegue usar da mesma forma com vetor. A única diferença, eu tenho que ter um índice, tenho que dizer a posição, eu tenho que dizer qual é o elemento que eu estou manipulando. Só isso. Tá ok? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, você criou um vetor, né, aqui é a sua explicação, você criou um vetor com 5 elementos, ou seja, que vai de 0 a 4. E se eu, porventura, cair, né, na besteira de fazer isso aqui, ó? Tá vendo? Eu estou tentando inserir um valor na posição 5. Só que você criou um vetor lá em cima dizendo que só ia aceitar o quê? 5 elementos. Então, posição 5, na verdade, seria um 6º elemento. Tá? E aí, um adendo muito importante, até para ficar gravado para você também que nos acompanha.
tirando a linguagem a qual nós trabalhamos, em qualquer outra linguagem isso gera um erro. Tá? Então, na verdade, o C, ele não geraria um erro. Tá, mas ele poderia gerar problemas no valor que vai ser inserido depois. Ele não te garante o controle desse valor aqui. Ele pode acabar sobrescrevendo com outro valor e ficar um negócio doido. Mas em linguagens, né, como Java, né, como C#, se você tentar criar, vou chamar isso aqui, você criou um vetor com 5 posições. Tentando chamar uma sexta, ele vai disparar um erro. Em inglês seria index array, né, ou seja, índice do vetor, out of bound exception, ou seja, né, exceção, porque saiu da borda, está fora do limite, né? Bound seria limite, borda. Então está fora do limite do vetor. E isso em qualquer linguagem de programação, exceto C, é dessa forma. Ou seja, aqui no C funciona. Mas ele não haverá garantia alguma que o 11 será, vamos dizer assim, mantido, né, ao longo da execução do programa. Pode acontecer de outro programa ir lá e gravar naquele espaço. Enfim, já vai gerar sujeira na memória, não recomendo. Tá? E nesse caso você queria que ele na prova, embora seja possível, mas se eu porventura criar um vetor que é para aceitar 10 elementos, a tua varredura, né, que vocês vão ver que é o laço, tem que ir de 0 a 9. Se for de 0 a 10, está errado, já é um erro. Tá ok? Porque você estaria incluindo, na verdade, um 11º elemento que não existe nesse conjunto. Eu teria que entrar em detalhes de memória, eu não quero chegar nesse nível, não agora. Tá? Quando chegar em linguagem de programação, daqui a 1 ano e meio mais ou menos, aí a gente conversa sobre isso bem direitinho. Ponteiros, a gente não trata de ponteiros aqui, exatamente para não dar um curto-circuito que realmente exigiria conhecimento de hardware, né? Realmente conhecimento de arquitetura, que vocês vão adquirir depois com o tempo. Tá? Diga, Nailton. Aqui, não, aqui? Aqui. Não, porque na verdade você está tendo 5 elementos, onde coincidentemente o primeiro e o último são iguais. Não há problema de repetir, tá? Pode ter elemento repetido, cada um é independente, cada um na sua. Tá ok? Mais alguma pergunta, algum questionamento? Thiago, tranquilo? Erics. Pois não. Se os índices forem iguais, Você vai estar sobrescrevendo. Por exemplo, se eu coloquei aqui 0, aí bem aqui, ao invés de 4, coloquei 0, lista 0 recebe 9, o que é que vai acontecer? O valor que é de 0 a 1 vai ser alterado para 9. É mesmo quando você está chamando a mesma variável. Né? Se eu pegar, chamar a mesma variável 2 vezes, mudar o valor, ele não muda, não fica só o último? É a mesma lógica. Não tem problema não. Você pode, 5 não, né? Porque 5 não pode, mas 4, 3, 2 pode. Não. Entenda, você na memória tem um conjunto com 5 casinhas. Se você vai preencher a última, a primeira, a segunda, ó, você pode preencher na ordem que você quiser. O importante é você entender que você vai ter na memória um conjunto com 5 ou 10 elementos, né? Dependendo do tamanho que você acertar, pronto para você inserir e fazer o que quiser. Falando assim, professor, questão de ordem. Não faz ordem, então tanto faz. Não tem problema não. Entenda. A ordem que está aqui, essa ordem, é só porque foi a ordem que eu decidi inserir os elementos. Mas eu poderia inserir de trás para frente. Eu poderia inserir o 1 na posição 4, o 3 na posição 3, o 5 na posição 2, ou seja, inverter. Não faz diferença alguma. Entenda, mais uma vez. É como se você tivesse uma grande caixa, nesse exemplo com 5, você tivesse uma grande caixa com 5 compartimentos. Se você vai inserir o elemento no primeiro compartimento ou no último, não interessa, você vai estar inserindo onde você achar melhor, onde o teu programa pedir, e vai estar à disposição para o que você precisar. Tá? Você não precisa inserir na ordem. Tá? Não há nenhuma. É um conjunto. Conjunto você pode inserir em qualquer jeito, qualquer ordem. Tá bom? Só um instante. Se eu colocasse na lista 4, que ela recebe a lista 0. Ele pega o elemento que é 1 e joga em 4 também. Realmente fica 1 e 4. Normal. É como se fosse uma variável. Como se eu tivesse aqui x e y. E você está dizendo que y recebe x. É uma variável que eu estou dizendo. É uma variável. A única diferença é que você, ao invés de ter x, y, z, w, h, b, o, não sei o quê, você vai ter pelo índice. Só isso, para facilitar realmente a manipulação. Professor, até agora eu não estou vendo facilidade. Você já vai entender que eu vou mostrar com laço. Mostrar com laço, aí vai tudo, você vai... rapaz, é mesmo, fica bem mais rápido. Você vai entender. Eric, e aí depois Thiago. Não, memória. Você pode criar um vetor de bilhões de posições. O limite realmente é a memória do computador, tá? Ou do dispositivo, né? Já que o C pode ser usado para robô, sistema embarcado, essas coisas também. Tá, Thiago? Certo.
dois programas distintos. Não é um conjunto dentro do switch. Eu escolho o switch tal, eu quero uma lista de tal. E se eu quiser, por acaso, mudar, escolher, querer outra lista. São duas variáveis distintas. Mas com o mesmo. Se for no, aí que tá. Se você for no mesmo programa, não pode. Porque assim, você vai estar criando duas listas com o mesmo nome. Não, porque é a mesma coisa que tu está usando do 2x. Tu está declarando 2x. Fora, eu não cria só a lista dentro da execução e o resultado que eu quero. Não, aí depende, tem que olhar o código, porque não há garantia que que eles não estão se comunicando realmente dentro do mesmo ambiente. Se estiver no mesmo ambiente, não dá certo. Agora, se eles tiverem atrás um contexto que você vai entender próximo semestre, ou seja, professor, eu tenho duas listas com o mesmo nome, mas uma lista pertence à classe professor e outra lista à classe aluno, são duas variáveis distintas. Certo. Exatamente, certo. Pronto. A lista dentro, ela vai existir dentro. Se você criar uma lista fora, ela vai existir o programa todo. Se você criar fora e dentro, eu comentei isso na aula de escopo, vai valer a interna. Vai sempre ao mais restritivo que vai valer. Tá ok? Muito bem. Pessoal, ainda não percebi nenhuma melhoria em desempenho. Afinal de contas, ao invés de ter x, y, z, eu vou ter a lista 0, lista 1, lista 2. Estou tendo o mesmo trabalho que eu tinha antes. Pelo contrário, estou tendo mais trabalho que eu vou ter que colocar negócio de colchete, composição. Onde é que está a grande sacada, né? Já vamos mostrar, que seria com for. Mas antes, perguntaram, quem foi que perguntou de matriz? Como é que eu acessava a matriz? Não sei quem foi que perguntou aqui. Acabou de perguntar, para quem foi tu, Thiago? Não. Quem foi que perguntou como... de duas dimensões, como acessava, né? Pois é, tá aqui, ó. Olha como é que eu declaro. Int, ou seja, inteiro. Matriz, que eu chamei de matriz. Você poderia chamar de qualquer nome, aqui eu chamei de matriz. Variável, né? Você bota o nome que quiser. Colchete 2, colchete 3. Neste caso, eu estou dizendo o seguinte, olha só que legal. Eu estou dizendo que eu vou ter duas linhas, por exemplo, e para cada linha eu vou ter 3 colunas, ou 3 elementos. Ou o contrário, você pode ler o contrário. Você pode ler que vão ser 2 colunas, e para cada coluna você vai ter 3 linhas. Para o computador não interessa, é você que vai estar dando a interpretação. Mas é importante entender que agora é o que? É bidimensional. Então, significa o quê? Que a primeira dimensão, que é o 2, eu vou o quê? 0 e 1 somente, concorda? Enquanto a segunda, que são 3 elementos, eu vou ter 0, 1 e 2. E aí, é igual realmente o batalha naval, ó. 0, 0. Ou seja, por exemplo, se você pensar que a primeira é linha e a segunda é coluna, linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. Linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Tá? Então seria dessa forma que você interpreta. Você está só dentro de um tabuleiro, só isso. Mas o restante é igual. Você acessa, diz os elementos e acabou-se. Tá ok? E aí ele armazena, como vocês estão vendo. Então aqui nesse exemplo, ó, eu estou exatamente, ó, eu coloquei aqui, ó, para ele imprimir como se fosse uma matriz mesmo. Ó, ele imprime os 3 primeiros, vai dar um quebra-linha, né? Para imprimir embaixo, ó. Aí imprime outro. Ou seja, nesse exemplo eu vou ter 2 linhas e para cada linha 3 colunas. Tá? Então aqui eu coloquei um print para ele exibir para o usuário como se fosse uma matriz. Tá? Realmente. Tá ok? Observe que só muda isso, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. 0, 1, 0, 1. Tá? Ou seja, é tudo brincadeira com índice. Entendeu o vetor, você entende matriz, que só basta ter mais uma dimensão. Tá? É só nesse sentido. Ok, Bárbara? Você está fugicando aí com a Clube da Luluzinha, o que foi? Não está entendendo, não? Tá? Porque, então, qual é o motivo da DR aí? E aí, né, como a matriz é representada na memória, né, só explicando aqui, isso aqui eu vou passar rápido, senão é obrigado a saber, tá, mas depois a arquitetura e, consequentemente, a estrutura de dados vocês vão entender melhor. Mas, na verdade, uma matriz bidimensional, é que você cria, por exemplo, 2 colunas e 3 linhas e tal. Na memória, na verdade, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai criar um vetor de 5 posições e cada posição vai apontar para um outro vetor de 4 posições. É dessa forma que vai funcionar, ok? Se esforço todinho. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? É dessa forma que vai ficar na memória. Então, em outras palavras, se eu criar uma matriz 5 por 4, eu vou ter, na verdade, um vetor com 5 posições. Cada posição, ao invés de guardar um elemento, ele vai, na verdade, guardar o quê? Um endereço de memória para
exatamente para um outro vetor que vai ter os 4. É dessa forma que funciona a memória. Professor, não entendi direito. É porque para você entender realmente, você teria que entender endereçamento de memória, como a memória do computador funciona. Mas se você tentar, daqui a algum tempo, ler depois esse slide de novo, você vai entender como é fácil. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que jamais o computador armazena uma tabela mesmo. Você vê uma tabela, mas na prática são vários vetores. É vetor de vetor, vetor de vetor, vetor de vetor. É isso que ele vai fazer. Então, quando eu crio uma matriz tridimensional, eu tenho um vetor, cada elemento aponta para outro vetor, cada elemento aponta para outro vetor. E nesse último vetor é que vai ter os elementos. Tá? A mesma coisa que no caso de bidimensional, 5 por 4. Então, eu vou ter um vetor de 5 posições, onde cada elemento, na verdade, aponta para um vetor de 4. Ou seja, cada elemento aponta para um vetor de 4. E aí, dentro desses vetores, eu vou ter os elementos. Tá? Nesse exemplo. Oi? Não, isso é ponteiro. Na verdade, para ser mais preciso, essas células aqui estão apontando para o vetor final, né? Para o vetor onde vai ter os dados. Tá, okay? Então, aqui, na verdade, fica o endereço de memória. Só como eu disse, não quero chegar nesse nível, pelo menos nesse semestre. Tá? Próximo não. Próximo a gente já dá uma esticada melhor, que já vão estar mais, assim, já com o pescoço mais grosso nessa parte de computação. Tá ok? Muito bem. Aqui eu até faço um exercício como seria, né, matriz 3 por 2 por 4. Então, na verdade, 3 por 2 por 4, como é que seria? Eu teria um vetor de 3, cada elemento do vetor de 3 eu estaria apontando para um vetor de 2, e cada elemento desse vetor de 2 eu estaria apontando para um vetor de 4. E nesse vetor de 4 é que teria os elementos no final. Tá, o que seria essa forma? Seria um vetor que aponta para um vetor que aponta para outro vetor. Tá? Tá? Dá mais memória. Então, e aí, né, claro, né, tem uma forma de você obter o tamanho do vetor, caso precise. Como nossos programas, eles sempre terão, né, o tamanho já determinado por vocês na hora da criação, então raramente você vai precisar saber qual é o tamanho. Você já sabe qual é o tamanho, tá? Mas, na verdade, vocês vão entender depois, não aqui esse semestre, mas próximo semestre, por exemplo, com Java, lá em orientação a objeto, vocês vão ter a possibilidade de criar um vetor e dizer para o usuário que o usuário, né, informe o tamanho do vetor. Vocês não conseguirão fazer isso esse semestre. Nesse semestre você não vai conseguir chegar lá no C e fazer tipo, criar uma variável int tamanho, aí scanf tamanho, e aí depois criar um vetor com tamanho que o usuário informar. Você não consegue fazer isso neste semestre. Próximo você vai conseguir, tá? Porque no Java é mais tranquilo para fazer isso. Tá? Pois é, eu não quero entrar nesse aspecto. Então, poder pode, mas exige um conhecimento avançado, né, que a gente não vai tratar nesse semestre. Tá ok? Que envolveria a alocação de memória. Tá? Mas caso você precise saber o tamanho, você tem uma funçãozinha que você pode usar, que seria sizeOf. Eu posso criar um vetor também dessa forma aqui, ó, já informando os elementos. Estão vendo? Eu não passei o tamanho, ó, mas eu já passei os elementos. Depende. Se os elementos você já tiver os valores, ótimo. Agora se vier do usuário, aí não dá para usar essa forma. Tá? E aí nesse exemplo aqui, ó, eu criei um vetor lista, né, com esses elementos. Só que eu não sei o tamanho, eu quero imprimir o tamanho dele. Claro que visualmente você sabe que tem, né, 5 elementos. Mas sei lá, vai que tu colocou um bocado de valor, não sabe quantos elementos tem. Né, nesse caso você vai usar essa divisão aqui, ó, onde você vai ter sizeOf lista dividido por sizeOf int. Deixa eu explicar. SizeOf é uma função do C que retorna o tamanho do que você botou aqui dentro em bytes. Vou repetir. SizeOf é uma função do C, igual como poll, igual como square root, né, sqrt, que ela retorna o tamanho em bytes do que você botar aqui dentro. Então, eu quero saber o tamanho de uma variável. SizeOf, você coloca a variável aqui dentro, ele te retorna um número, que é o tamanho de bytes, em bytes daquela variável. Ah, professor, eu quero uma variável float. Qual o tamanho dessa variável? SizeOf é a variável que você criou. Ele vai imprimir para ti o tamanho dessa variável, em bytes. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? SizeOf lista vai me retornar o tamanho de quem? Da lista, tamanho em bytes da lista completa. SizeOf int retorna o tamanho de um inteiro. Pensa comigo, mentaliza, ó. Se eu tenho uma lista com 24 bytes, tamanho, 24 bytes, e eu sei que cada inteiro ocupa 4 bytes.
Quantos elementos eu terei? 6, concorda? 24 dividido por 4. Pronto, é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando o tamanho total e dividindo pelo tamanho de cada elemento. Observe que o tipo de dado é, claro, o tipo de dado da lista. Então, professor, eu tenho uma lista de float. Não sei qual o tamanho dela. Como é que eu faço? Size of, a lista, né, que você criou, dividido por size of float. Então ele vai pegar o tamanho total da lista e dividir pelo tamanho de cada elemento. Consequentemente, você vai ter no final o quê? O número de elementos daquele conjunto. Só isso. Tá? Tem um ponto e vírgula, porque faltou mesmo aqui. Tá? Oi? Não, nenhuma. Já é padrão da linguagem. Tá? Aí é que tá. Poder pode, certo? Só que você não consegue receber do usuário isso. Porque seria legal isso, o usuário, por exemplo, você pedir, criar um programa, crie sua matriz. Aí, digite a quantidade de linhas que você quer. Depois, digite a quantidade de colunas. Aí ele criar. Só que no C, com o conhecimento que vocês têm, não é possível fazer isso. Não é que não seja possível, mas é porque isso envolve comandos mais avançados. Agora, por exemplo, próximo semestre no Java, né, quando vocês estiverem nas férias estudando, né, na verdade, porque a gente já vai colocar o material nas férias, né, para a cadeira de PO. Então, quando vocês estiverem aprendendo a migrar os códigos que vocês aprenderam no C para Java, vocês vão ver que no Java eu consigo fazer facinho isso. Crio uma variável tamanho, como eu criei aqui, faço o scanner, que seria o scanf lá, e aí o usuário diz qual é o tamanho que ele quer. E aí ele cria, logo em seguida, o vetor, ou a matriz, com o tamanho que o usuário informou. Lá no Java, ó, é sério, é facinho. Entendeu? Agora aqui realmente no C exige um conhecimento maior, que vocês só vão ter realmente concluído isso daqui a um ano e meio. Tá bom? Que vocês vão ter arquitetura e linguagem de programação, que é quando vocês veem o C++, e a gente revisita isso aqui num esquema mais deep dive, vamos dizer assim. Tá ok? Mas cadeira maravilhosa, diga-se de passagem. Tá? Até melhor do que orientação a objeto. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Diga, Thiago. Existe. Só que acontece, se você colocar a matriz, né, se você colocar a matriz toda, a variável, né, que seria a matriz, ele vai retornar o tamanho inteiro, somando linhas e colunas. E aí o que é que você faz? Você divide o primeiro tamanho só para saber a quantidade de linhas, o tamanho só de cada linha. E depois você divide de novo para ter as colunas. Em outras palavras, size of matriz dividido por size of int. Aí ele vai te dar o tamanho, por exemplo, de uma linha. Porque você concorda que eu tinha várias linhas, ele vai te dar o tamanho de uma linha. Aí eu pego esse tamanho que ele retornou e divido de novo. Ele vai me dar o tamanho de cada elemento nessa linha. Tá ok? Então são duas divisões ao invés de uma, só isso. Tá ok? Professor, beleza. Ainda assim, não entendi onde fica a parte legal de você usar vetor. A parte legal de usar o vetor, que não está aqui representado, mas eu vou mostrar agora via escrita, né, que é o último código, usando a minha versão, né, hardcore do Visual Studio, é exatamente você utilizar um laço para você fazer o que você quiser com o vetor. Por que um laço? Ora, porque um laço eu consigo, então, né, utilizar o conceito de incremento e decremento. Se você parar para pensar, cada índice é um número inteiro. E esse número inteiro vai aumentando ou diminuindo, dependendo de como você quer que seja trabalhado. Então, eu começo do zero. Qual a próxima posição? Mais. Qual a próxima posição? Mais. Qual a próxima posição? Mais. Eu quero agora voltar. Quero pegar do último primeiro. Então, eu peguei lá a posição 4. Qual a próxima posição? Menos. Qual a próxima posição? Menos. Qual a próxima posição? Menos. Então, eu consigo montar laços que permitem eu brincar com o vetor. E aí é aí onde está o pulo do gato. Você consegue manipular milhões de elementos com 3 linhas de código. Professor, sério. Vamos mostrar para ficar claro e ficar também até registrado, né, no vídeo também isso. Então, Visual Studio Hardcore Edition. Int, por exemplo, pode ser float, tá? Não interessa. Int, por exemplo, vetor. Vou criar com o tamanho logo... Pronto, aqui. Não sei nem que tamanho é esse. Deixa eu ver. 10, 100, 1 milhão. Bom, 1 milhão de elementos. Aí eu quero preencher, só que legal. O que é que eu quero fazer? Presta atenção no pulo do gato. Tô pra cá. Eu quero fazer que o usuário informe os 1 milhão de valores. O usuário vai digitar cada um dos 1 milhão.
Professor, sério, sério. Aí o que é que você vê? Professor, então é o seguinte, pelo que eu aprendi até agora, eu faço isso, né? Ó, vetor, zero, eu faço scanf, né? Seguinte, né? Scanf, porcento I, né? Porque é inteiro, né? Nossa. Aí vetor, zero. Professor, mas eu sou esperto, professor. Eu sou é scan, na verdade, né? SCAF, né? Scan. E faltou aí comercial, verdade. Então, aqui, ó, pronto. Professor, mas eu sou esperto. Sou esperto, eu sou um cara da computação. Então, o negócio é o seguinte, eu vou usar o famoso copy call. Então, beleza. Você vai lá e começa, né? Então, copy call, Ctrl C, Ctrl V, 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 Ctrl V. A gente vai levar a aula todo dia fazendo isso. E aí, claro, mudando, né? Aí eu teria que fazer o quê aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, né? Só que poderia acontecer isso. Lá pelas tantas cansado, você errou uma digitação. Né? Pronto, acabou o teu programa. Tá? Então esse manja, não, esse é a garantia só idiota, né? Só que não é assim que funciona. Observe que os índices, e como eu disse, eles têm realmente uma razão aritmética, né? É uma progressão. Então, se eu quero pedir para o usuário para ele informar cada um dos 1 milhão de elementos, eu posso pensar o seguinte. Olha só a lógica, ó. Presta atenção. Vou pegar esse outro aqui, só vou precisar do scanf. For, né? Off, né? For. É nervosismo. No último dia, assim, a gente fica, né, alegre, né, ansioso, assim, pelos finalmente. É porque a gente está vendo os alunos crescendo, né? Então a gente fica muito alegre. Então, ó, for. E lembra, o primeiro trecho do for, declaração, né, do contador, né, que você vai ter. Então, int i, por exemplo, né, que a gente usa geralmente, mas como eu disse, você lembra, né? O não pode ser qualquer um. Ora, a posição, os índices de um vetor começam de que valor? 0, né? Então, começam de 0, tá igual, né, claro? Começando de 0, ponto e vírgula. Esse i vai crescer até onde? 999. Então, eu posso, para ficar até melhor de entender, enquanto i for menor e somente menor que, não é menor igual, né, menor que 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concorda? Se o número é menor do que 1 milhão, é 99999, né? Mas eu poderia colocar, enquanto i for menor ou igual a 999.999. Tá? Ou pode ser dessa forma. Porque o menor que exclui o 1 milhão do caso, né? Então, se for 1 milhão, já não vai entrar mais do laço. E o que é que ele vai fazer agora com o i? Cada vez que ele passar no laço, o que ele vai fazer? Vai somar, né? Vai adicionar, né? Então, i plus plus. Então, daqui, agora eu abro as chaves e faço isso, ó. Scanf. Esse porcento i não tem nada a ver com o i do for, né? É só o porcento i para dizer que o número é inteiro. E agora vem o pulo do gato, ó. Pronto. E aí, encerro o laço. Pronto. O que é que vai acontecer? Ele entra no laço, o i começa com que valor? 0. Então, scanf, quando o usuário digitar esse primeiro valor vai para que posição do vetor? Posição 0. Terminou o scanf? Terminou. Aí ele sobe. O i passou para que valor agora? Para 1. Então, continua a verdadeira condição? Continua. 1 é menor do que 1 milhão. Aí ele entra. Então, vai fazer o scanf de novo. Só que aqui é i, ó. Ali é i. Então, agora não é mais 0. Vai ser o quê? 1. Então, o próximo elemento que o usuário digitar vai ser armazenado na posição 1. Depois sobe de novo, o i muda para 2. Vai ser inserido na posição 2. Depois muda, vai para a posição 3. E assim por diante. Até 999.999. Quando o i assumir 1 milhão, como a condição torna-se falsa, ele sai do laço e continua o restante do programa. Como a gente viu, né, que funcionava lá nas aulas, né, de estruturas de repetição. Não, aí no caso não é que reclama, é porque vai só cansar o usuário, né? Mas não tem como preencher só 4 porque ele vai passar pela... Ah, sim, normal não. Fica lá um valor absurdo, sujeira de memória. Quando ele cria um vetor, eu não queria entrar nesse detalhe, mas quando ele cria um vetor na memória, cada posição tem um valor 2. Você pode dar um print direto para você ver isso. Se você quiser ver, você faz assim, você cria um vetor e dá um print já direto nos índices, 0, 1, 2, 3, você vai ver que ele vai trazer sujeira. Tá, ele só aloca, ele não zera todo mundo. No Java ele zera, mas no C não. No C realmente ele deixa sujeira de memória.
O Java reclama. Reclama assim, né? Na verdade, ele vai vir tudo zerado. Se você não informar, ele retorna 0. Tá ok? Então, ó, é dessa forma. Eu não preciso ter que copiar, colar 1 milhão de linhas para pedir para o usuário. Eu não posso mais, ó. Como eu sou um cara esperto, ó, eu faço isso aqui ainda, para ficar mais bonito ainda, ó. Printf, digite o %i, aí colocar o símbolozinho de grau, número. Coloca um barra N aqui, fecha aspas, ó, aí vírgula, i, ó. O que ele vai fazer? Ele imprime, ó. Na verdade, para ficar mais bonito ainda, eu vou colocar aqui i mais 1, né? Porque senão ele vai começar de 0, né? Por que eu coloquei ali i mais 1? Lembrando, não estou alterando o valor dito, estou só alterando a exibição. Porque lembra que o índice é 0. Aí eu quero dizer que ele vai informar o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor e assim por diante. Tá? Então, aí ele vai imprimir, cara, fica lindo. Aí você, informa o primeiro valor, o usuário digita Enter. Informa o segundo valor, digita Enter. Informa o terceiro, vai fazer até realmente chegar ao milionésimo valor. Diga. Se for lá em cima, né? No for, né? No for ele vai indo de 2 em 2, é isso mesmo. Por exemplo, professor, eu quero preencher só as posições pares. Então, 0, 2, 4, né, os índices pares. Ao invés de mais, teria que ser assim, ó. Ao invés de mais, cadê? Não, tem que ser assim, ó. I recebe I mais 2. Tem que ser dessa forma. Tá? Ou mais igual 2, claro, para quem já está afiado com programação. Tá? Aí aqui ele vai crescendo, começa de 0, aí quando o primeiro laço ele vai para 2, segundo laço, ou seja, ele vai preencher só as posições pares do vetor. Tá ok? É excelente para o exercício que tem lá na minha lista, onde eu peço exatamente para você preencher com valores, aí depois eu peço para você só somar os pares e somar os que estão nas posições pares, né? E os que estão nas posições ímpares, não os valores pares ou ímpares, é os que estão nas posições pares e estão nas posições ímpares. São 2 fors, o primeiro começa de 0, vai de 2 em 2, o segundo começa de 1 e vai de 2 em 2. 1, 3, 5, 7, 9, tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então aqui está o abrindo o laço, é por isso que vocês têm que aprender a usar o laço. Tá? Não existe vetor sem laço, a verdade é essa. Toda vez que você estiver trabalhando com vetores, para você varrer, para você imprimir os valores, né, tudo, você vai ter que usar laço. Não tem jeito, tá? Porque senão, como eu disse, você teria que fazer já, mas não 1 milhão, né? Você não tem condição de ficar Ctrl+C, Ctrl+V, colando esses códigos, dá direto. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Então, e para encerrar, professor, e matriz? Né, e matriz? Realmente são 2 fors, um encadeado dentro do outro. A gente usa outra letra bonita chamada J. Funciona assim, ó. Vamos supor que eu quero, presta atenção, ó. Eu tenho uma matriz com 5 linhas e 4 colunas, ok? Ok? 5 linhas e 4 colunas. Como é que eu faço? Crio um for para passar as linhas. Estão vendo que vai até 5, né? Não é isso? Até 4, na verdade, né? Vai de 0 a 4, não é isso? Então, só as linhas. Agora, eu vou criar aqui dentro, eu criar as colunas, ó. Faço isso, ó. Só que eu disse que as quantidades de colunas eram 4. Estou criando 2 variáveis. Um for que cria um i e outro for que vai criar o j. Tá, calma. Então só o primeiro, estou no for ainda. Estou no for ainda. Tá? Então estou pensando que eu vou estar varrendo linha em coluna. Ou seja, é como se o vetor aqui em cima, na verdade, vou deixar o nome vetor, porque o nome pouco importa, mas eu estaria criando dessa forma aqui, ó. 5, 4. E aí, para varrer a linha, e para cada linha ele varrer as colunas. E aí, como é que eu faço isso no scanf, no printf? Só isso aqui, ó. Vou tirar o printf só para não atrapalhar, para vocês entenderem, ó. Mas seria isso aqui, ó. Pronto. Fecha a chave do for de dentro, depois a chave do for de fora. Ou seja, olha só como é que funciona, ó. Isso aqui é o aprendizado mais importante da aula de hoje. Entendeu? Isso aqui acabou o vetor para vocês. Tá? E acabou realmente a disciplina. Presta atenção, para cá. Quando eu começo a varrer, o i começa com que valor? 0. Aí ele entra no segundo for do j. Então o i está 0. J está com que valor? 0. Então o primeiro valor que eu informar vai ser aonde? No 0, 0.
Aí ele sai do laço do J e volta lá para o começo do J. Então o I continua com que valor? 0. Só que o J foi que mudou agora para quem? Para 1. Tá entendendo? Aí então vai 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Quando o J vai para 4, ele não entra no laço, concorda? Terminou esse laço aqui mais de dentro. Então ele vai agora para o final, termina o laço de fora, ou seja, ele sobe para o I, e o I que era 0 vai para que valor agora? Para 1. E aí fica, o J começa tudo de novo, o J é 0 de novo. Então, aí começa 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Aí depois sobe, o I muda para 2. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. E assim por diante, é só assim que funciona. Tá ok? E aí, eu não sei quem foi que perguntou de poder ter mais de 3 dimensões, pode ter 4, 5 dimensões. Para cada dimensão é um for. Então, se eu tiver, por exemplo, professor, eu quero uma matriz com 5 dimensões, eu quero navegar. Então, você vai ter um for, dentro dele outro for, dentro dele outro for, né? Um for para cada dimensão. Tá ok? Respeitando, claro, os limites que você definiu na hora que declarou a variável. Quer dizer que então, quando o I tiver 0, quando o I está 0, o J começa 0 também. Tá vendo a declaração ali do J? O J recebe 0. Só que o J vai mudando sozinho, porque o programa fica preso só nesse laço menor, nesse laço mais interno. Então ele fica resolvendo só esse laço interno. Quando ele termina o interno, é que ele volta para o externo. Aí é que o I muda para 1, exatamente. Aí o I muda para 1. É isso mesmo, entendeu? Então, ele pegou o valor de I e aí foi para o J. Aí o J ficou mudando, mas o I ficou constante, porque eu só estou tratando esse for de dentro, do J. Quando eu saio do for do J, é que eu vou novamente iterar o laço do I. Aí começa tudo de novo, só que o I mudando de valor. Entendeu? E o J, claro, vai zerando, porque toda vez que eu entro de novo no I, o J é definido novamente. Ele zera, exatamente. Tá ok? Então é dessa forma que você vai brincar com matriz se for bidimensional. E se for vetor, é só um laço, somente só um for. Claro que eu posso usar o while, tá? Eu estou mostrando com o for, porque o for é vastamente mais usado para vetores do que o while. Mas o while é lógica mesmo. Eu criaria um contador, enquanto a condição for falsa, e lá no final eu colocaria o incremento. Não muda nada. Tá? Realmente só questão de elegância de código. Mas vocês vão ver realmente que, não é que seja uma boa prática, mas realmente se tornou-se comum qualquer coisa de vetor ser o for, realmente. Tá? Embora o while seja possível usar também, tá? Não recomendo, tá? Você vai se confundir. Eu prefiro ficar com as 4 estruturas básicas. Não, possível é usar, é possível usar, né? Muda a regra mesmo. Tá? Apenas não recomendo, porque nem toda linguagem tem o de while. Tá? Então, melhor... Usa os 4 que você resolve. De while, na verdade, na minha visão, faz confundir. Tá? Então, é questão de gosto, né? Mas eu, particularmente, não gosto de while. Tá? Prefiro só o while mesmo, o for, o if e o switch. Aprender esses 4, toda linguagem tem esses 4, você usa bonitinho. Tá bom? Dá para entender? Ok? Então, dessa forma você vai brincar com laço. Então, ó, nós vamos agora, né, para os exercícios. Tá? Exatamente, nós vamos usando o laço, né, usando realmente agora o conceito de laço e tal, com for. Nós vamos estar resolvendo exatamente esses exercícios. Eu quero que vocês resolvam os 2 primeiros. Tá? Na verdade, só o primeiro, depois vai para esse segundo aqui. Tá bom? E aí, nesse caso, tá certo? Nós vamos, né, para... Agora, deixa eu ver como é que estamos aqui de horário. A gente já se empolgou muito. Na verdade, aqui, né, nós vamos estar fazendo esse exercício e depois eu vou voltar, né, a gravação só para fazer o encerramento da disciplina. Tá? Que aí, basicamente, depois que a gente resolver esse exercício, vai ter já finalizado a disciplina, a gente vai fazer considerações finais, né, e já dar norte para, né, os próximos passos que vocês vão fazer. Não questão de prova, mas principalmente do futuro do curso de vocês, principalmente que é da computação. Tá bom? Então, vocês têm 10 minutos para o primeiro exercício e 15 para o segundo. Eu vou começar 10, quando der os 10 minutos, eu vou resolver o primeiro e depois a gente vai para o segundo, tá bom? Então, para você do vídeo, aproveite agora, né? Faça os exercícios que estão aí na tela. Rapidinho, o tempo está passando. 10 minutinhos, na verdade, para você vai ser um zap-zup. Eu vou sair, depois já apareço de novo, tá? Para a gente acabar esse momento. E aí, né, dizer, afinal de contas, quem é o assassino, né? Quem é que foi a vítima, quem é que enganou quem, enfim, quem se casou, quem ficou feliz para sempre, tá bom? Então, até já. Segura aí. Estamos de volta para fazer apenas o encerramento, não somente da aula, mas também da disciplina. Tá? Então, ao longo desses meses, ao longo dessas aulas, afinal, algo em torno de 10 aulas, 12 aulas,
né? Realmente eu não tenho a contagem exata ainda, só vou saber realmente quando editar esse último vídeo, saber quantas aulas efetivamente nós tivemos, né? Não, em teoria, mas teve as apresentações, então efetivamente deve ter sido acho que de 12 a 14 aulas, tá? Vou saber quando eu lançar os vídeos no final. Mas ao longo desse semestre, nós aprendemos então todo o fundamento de programação. Claro, não quer dizer que você vai sair daqui já um exímio programador. Programação é uma arte, leva tempo. Então, você vai ter que dedicar em muita implementação, muito código, muita quebra de cabeça mesmo, queimada de pestana, aquele código que não dá certo, aí você procura, descobre que é uma condição que está errada, um ponto e vírgula que faltou, um sinal que está trocado, faz parte do aprendizado. Todos nós que programamos já passamos por isso. Mas o primeiro passo é exatamente a disciplina de algoritmo. Tá, exatamente a disciplina de algoritmos computacionais. Então, ao longo dessas aulas, vocês aprenderam a montar programas básicos que permitem, né, inclusive hoje no final, a manipular conjuntos de valores, realmente conjuntos de bons volumes de entradas que o usuário informa, e daí você extrair realmente informação, fazer um processamento em cima desses valores, né, que são informados pelo usuário. Claro que aqui é só o começo. Na verdade, quem é da área de computação, né, se você que nos assiste é da área de computação, você vai ver que você só vai realmente ter um conhecimento bem mais profundo de programação daqui a pelo menos 1 ano a 2 anos. Mas faz parte. Realmente é igual andar de bicicleta. Primeiro a gente começa só pedalando. Depois a gente começa a levantar o pneu da frente, começa a saltar, começa a fazer cavalo de pau. Aí depois está fazendo todas aquelas, né, peripécias lá, né, que deixa, né, todo mundo doido. Tá bom? Então, eu gostaria de, primeiro, né, porque na verdade eu vou me despedir também do pessoal aqui, mas primeiro para você que nos assistiu, para você que curtiu todas essas aulas, né, acabou realmente, né, espero que você esteja do lado de quem, né, ficou nos felizes para sempre, não, pelo menos feliz até o próximo semestre, né. Espero realmente profundamente que os vídeos tenham auxiliado você, quer seja nosso aluno ou não, se você não é nosso aluno, mas aproveitou a oportunidade desses vídeos para adquirir conhecimento, espero que realmente tenha sido de grande valia para você. Estimulo você, por sinal, se quiser continuar na parte de programação, nós temos nas nossas playlists, né, que deve estar aqui do lado, exatamente uma playlist inteira de programação orientada a objeto, onde você também vai aprender os fundamentos, né, que partem a partir desse, ou seja, a partir de todos os conhecimentos que vocês adquiriram nessa disciplina, você começar a desenvolver programas realmente mais próximos da realidade, tá? Que é realmente um assunto que a gente vai estar tratando no próximo semestre para quem é nosso aluno, mas os vídeos até, né, já estão disponíveis até para quem quiser se antecipar nas férias, já ir dando uma olhada, uma assistida, né? Só não vale contar as piadas que vão ver nos vídeos, né, para os outros, tá certo? Mas já pode ter a disciplina tá lá, mesma qualidade de gravação, tá certo? Tem uma playlist, na verdade tem 2 playlists de programação orientada a objeto, que foram 2 cadeiras que a gente lecionou esse semestre em outra instituição, tá bom? Então, primeiro, né, vou me despedir, sim, você não vai ver o restante, mas para você, né, que está do outro lado da telinha, espero que tenha sido de grande valia, né, como diria, né, o pessoal curte, né, o pessoal diz, curte aí, não sei o que, não precisa curtir, tá? A curtida, na verdade, é realmente só o prestígio que você dá assistindo às aulas, né, e comentando qualquer dúvida, a gente está à disposição. Então, um abraço para você que está do outro lado, sucesso e até a próxima.